Santo, é soberano. 81 e 52. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Deus nos abençoe neste início de culto para o louvor e glória do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida dos presentes, daqueles também que estão nos acompanhando por meio da internet. Vamos louvar o nosso Senhor com o hino do cantor cristão de número 47. Hino do cantor cristão de número 47, Alegria Perene. Deixa eu me ajeitar aqui. Desperta e canta com fervor, Senhor, minha alma teu Senhor, pois muitos e preciosos bens a ti tem dado com amor. Oh, que grande amor, oh, que imenso amor de Cristo pelo pecador. Perdido, Cristo me encontrou e dispensou-me compaixão. Por seu tão grande amor de Pai tirou-me desta condição. Oh, que grande amor, oh, que imenso amor de Cristo pelo pecador. Eu sei que é mau meu coração, propende sempre para o mal, mas Ele em paz me guardará com seu amor que é perenal. Oh, que grande amor, oh, que imenso amor de Cristo pelo pecador. Ainda de pé, vamos fechar os nossos olhos e elevar as nossas almas em oração diante do nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça maravilhosa, pela tua redenção de nossas almas, no teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Santo. Ó Pai Eterno, tu conheces o coração de cada um de nós aqui presentes, conhece, Senhor, as nossas necessidades, ó Pai Santo, conhece, Senhor, as nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso, e nós oramos neste instante, Senhor amado, que tu possas, Senhor, com o mover do teu Santo Espírito, Senhor, tocar as nossas almas e vidas, Senhor, para que possamos oferecer o nosso melhor louvor diante de ti, Deus Todo-Poderoso. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos oferecer um louvor agradável a ti, Senhor amado, para que possamos ingressar na tua santa presença, Deus Todo-Poderoso, para que possamos, Senhor, como igreja, cantar ao teu santo nome, Senhor eterno. É o que nós te louvamos neste momento, Senhor, e nós te pedimos neste momento, Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja, Senhor amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino agora do cantor cristão de número 9.
Continuar louvando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão do nosso viver, o motivo pelo qual nós estamos aqui presentes para a sua adoração. Razão do meu viver, razão do meu viver é ter Jesus vivendo em mim. O pão da vida, preciso
tem casa, um pouquinho mais de espaço, sempre tem aquele quartinho ali onde coloca todas as tralhas, né? Deixa fechado e geralmente de luz apagada. E a gente, quando acende a luz, a gente tem até vergonha do que vê lá, né? Porque a luz ilumina todas aquelas tralhas, todas aquelas coisas que nós carregamos e não precisaríamos carregar mais, toda aquela sujeira daquele ambiente que precisa ser limpo. Assim também é o nosso coração. Quando nós falamos que Jesus é a luz do nosso viver, nós nos permitimos, e o Senhor soberanamente pela sua graça ilumina a nossa vida, ilumina inclusive os cantinhos que precisam ser limpos, as tralhas que precisam ser tiradas, aquilo que precisa ser mudado. Essa transformação só é capaz por conta da luz do Senhor Jesus Cristo, que nos traz à luz aquilo que não estava nos incomodando, estava lá numa caixinha fechada e de repente Ele ilumina e fala: aqui, meu filho, é essa área da tua vida que nós precisamos trabalhar nesta manhã, nesta tarde, neste dia. E assim é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é soberano e faz o melhor por nós. Ele é soberano para iluminar aquilo que Ele deseja que seja mudado e transformar aquilo que Ele deseja que seja mudado. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu
ti, ou só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Os hinos se conectam, né? Nós clamamos que Deus é um Deus soberano e agora nós cantamos que Deus nos manda descansar nele. A nossa vida é uma vida que ela é baseada na confiança que nós temos em Deus. Quando o Senhor enviou Moisés para o faraó, e ele deu muita informação, mas ele deixou uma parte do trabalho para ele, né? Ele falou assim, olha, eu estou te delegando, você vai falar, você vai fazer sinais, mas a libertação do meu povo quem traz sou eu. E assim é a nossa vida, nós somos chamados para confiar. Tem coisas que nós olhamos nas Escrituras e a Bíblia nos ensina a fazer de determinada forma e nós olhamos ao redor e falamos assim, não vai dar certo isso. E se não vai dar certo, não compete a nós, né? Às vezes Deus pode nos levar para um canto onde não tem saída. Será que já aconteceu na história? E Ele nos leva para um canto onde não tem saída para mostrar do seu poder através das nossas vidas, né? Para fazer uma ação onde as pessoas possam vir a glorificá-lo. Esse é o nosso Senhor, que nós louvamos e amamos tanto. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam
Senhor, os irmãos podem sentar-se, as crianças, adolescentes podem ir para a sua classe também. Semana foi uma semana abençoada aqui nessa igreja, né? Nós tivemos a nossa semana de oração. Tradicionalmente, os batistas do sétimo dia pelo mundo fazem a semana de oração na primeira semana cheia. E nós, tradicionalmente, fazemos na segunda semana, né? Onde nós temos mais gente aqui para adorar o nosso Senhor. Então, estivemos reunidos presencialmente aqui no domingo, na segunda, onde o irmão Evandro ministrou o culto. Na quarta-feira, onde o diácono Djalma ministrou o culto. E virtualmente, né? Na segunda, terça, quinta e sexta-feira. E foi uma semana muito abençoada de oração. Foi uma semana que o Senhor me abençoou, escutando as orações dessa igreja, eu creio. E creio que, embora tenha sido puxado nessa semana, Deus irá nos abençoar grandemente. Amém? Irmãos, vocês viram a notícia recente da ponte que caiu, né? Lá no Tocantins? Vocês viram, né? Quando nós caminhamos pela palavra de Deus nos caminhos de Cristo, é como se estivéssemos passando por uma ponte. Só que uma ponte feita por Deus, né? Não feita por homens. A ponte de Deus não vai cair. Uma ponte onde tem o encontro de dois rios. Do lado esquerdo, ou do lado direito, tanto faz, nós podemos encontrar o legalismo. Isto é, se eu desviar a minha ponte e for para o lado esquerdo, eu vou cair no rio do legalismo. E do lado direito, se eu cair ali do lado direito, eu vou cair para o lado da libertinagem. Esses são os dois perigos da vida cristã. Se eu me apego somente à lei de Deus, sem uma vida com Cristo, sem espiritualidade, sem uma vida devocional, sem uma vida de oração, sem uma vida prática com Deus, eu vou praticar o legalismo porque eu vou praticar a letra fria da lei. Agora, se eu vivo sem, não, a lei já foi, então eu posso ver do jeito que eu quiser, eu não preciso estar em comunhão com Cristo, eu não preciso estar em comunhão com a igreja, eu vou cair pelo outro caminho, que é o caminho de ser livre, né? E é esse o tema que Paulo trata na carta de Gálatas. A carta de Gálatas foi escrita porque haviam na igreja pessoas, nós estamos falando de um contexto onde a maioria dos cristãos eles eram judeus, né? A igreja ela era a raiz judaica, depois ela foi se espalhando pelos gentios. E na carta de Gálatas, Paulo escreve porque na igreja havia aqueles que ensinavam que era necessário que o cristão vivesse como judeus. E era necessário que os cristãos fossem circuncidados. Os homens, né, fossem circuncidados para demonstrar o seu sinal de aliança com Deus. Paulo, então, escreve falando que esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fala que Jesus Cristo veio e a lei ela serviu para nos conduzir até Ele e que a lei foi cumprida nele e que não, a graça de Deus, nós estamos agora vivendo, parafraseando, debaixo da graça de Deus e, portanto, não somos mais judeus. Ele ainda era, ele vivia como judeus, mas isso não é imposto à igreja. Só que, ao mesmo tempo, no final do capítulo 5, ele... Vou escrever um pouquinho mais aqui, porque vai que alguém fala assim, agora a gente não está debaixo da lei, vamos viver a vida do jeito que ela é, né? Vamos ver a vida como ela é, né? Como tinha os textos lá do Nelson Rodrigues na década de tralalá. Ele fala, não, vocês não estão mais debaixo da lei. Mas agora vocês vivem pelo Espírito e caminham pelo Espírito. E vocês vivem, ou vocês vão ver pelo Espírito, ou vocês vão ver pela carne. E Paulo, então, ele trata aqui no capítulo 5, que nós leremos agora, versículos 22 a 23, quais são os frutos produzidos pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então ele ensina, se você viver pelo Espírito, você não estará debaixo da lei, porque você estará produzindo os frutos que o Espírito produz. Vamos orar aqui brevemente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pela Tua santa graça em nossas vidas, ó Pai amado. Que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, reflite em nossas vidas, ó Pai Santo. E que possamos produzir os frutos, ó Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos ensina aqui, ó Pai Eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Frutos do Espírito. Nós falamos muito na última mensagem sobre a autoridade que a igreja tem em pregar a palavra de Deus e sobre o poder que é derramado pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 28. E poder para quê? Para que o Espírito Santo capacita e para que Jesus envia a igreja? Para que haja vidas transformadas dentro e fora da igreja que produzam os frutos do Espírito. Veja, Jesus não está interessado somente em curar milagres, Jesus não está interessado somente em trazer alegria numa vida terrena, Jesus está interessado, e o Evangelho está interessado, a missão do Evangelho é que nós venhamos a viver pelo Espírito e que pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus venham a receber esse Espírito e viver por ele também. E quando nós refletimos esse texto, nós vemos justamente isso, que a palavra de Deus nos ensina que para nós vivermos no Espírito, um Espírito que atua, o Espírito atua em nós, melhor assim, o Espírito atua em nós quando nós caminhamos com Ele. Antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, porque eles caminhavam com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que eles caminhavam com o ensino de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos ensinou que Ele sempre estará conosco, né? Então, o Filho de Deus, ele crê que Jesus está caminhando com Ele, não os seus ensinos, não os seus valores, mas Ele presencialmente está caminhando conosco. A Bíblia nos ensina, a história nos ensina também que os filhos de Deus eram aqueles conhecidos como do caminho, porque eles caminhavam com Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus atua e manifesta o seu poder em nós, produzindo os seus frutos quando nós caminhamos com Ele. Essa caminhada não é uma caminhada natural. Essa caminhada é uma caminhada espiritual. É uma caminhada que começa com um chamado do Senhor Jesus Cristo, em ouvirmos a voz do Senhor Jesus Cristo, em reconhecermos Ele como nosso Senhor, que começa com a ação de Deus nos chamando para o aprisco do Pai. Jesus nos ensina lá em João 6,44 que ninguém pode vir a mim, isso é, a Ele, se o Pai que enviou não o trouxer. Então é necessário ouvirmos a voz do bom pastor e caminharmos em direção a ela. É necessário uma ação do Espírito Santo, tirando as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque naturalmente nós somos incapazes de enxergar essas coisas. Servir a Jesus não é uma escolha simplesmente racional, mas ela é uma escolha espiritual. E se nós estávamos mortos para os nossos pecados, somente com o sopro de vida do Espírito Santo, né? Daquela cena do plantão médico, né? Que está né? Jesus dá o sopro de vida e o coração volta a bater. Somente quando o nosso espírito volta a bater é que nós podemos enxergar Jesus Cristo como caminho. Dentro dessa caminhada cristã, irmãos, nós devemos compreender essa atração que Deus traz, que não somos nós, que não é a igreja, mas é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus que faz isso.
Obviamente, na maioria das vezes, por meio da igreja, né? Obviamente, na maioria das vezes, a igreja é capacitada para que as pessoas possam ouvir por meio das nossas vidas, dos nossos testemunhos, o poder de Deus. E nessa caminhada, irmãos, essa caminhada em que o Espírito atua, ela é contínua. Paulo aos Colossenses ensina que, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai com Ele. Nós somos chamados para uma caminhada com Cristo que não se encerrará nesta terra. Temos essa primeira parte, né, onde nós lutamos e conflitamos com o nosso pecado, mas nós temos também uma vida que teremos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. A vida cristã é como de fato a caminhada, onde ela não para. Jesus, ele trabalha em nossas vidas o tempo inteiro. O Espírito Santo, ele quer atuar em nossas vidas o tempo inteiro. Sabe quando eu sei que Deus, ele não quer mais atuar na vida de um crente? Quando a sua vida de santificação, quando as coisas não precisam mais ser transformadas na sua vida nesse mundo terreno? Você sabe quando isso acontece? Sabe quando? Quando morre. O meu Evandro falou, quando morre. Enquanto houver fôlego de vida, há caminhada com Cristo. Enquanto houver caminhada com Deus, há necessidade de transformação, há necessidade de mudança, há necessidade do agir do Espírito Santo em nós. Eu tenho certeza que até hoje Deus está agindo na vida da irmã Marta. Até hoje ela deve ter coisas que ela aprende, talvez não mais com a leitura bíblica, que já é mais difícil, mas com o seu espírito de oração, trazendo a ela sabedoria e trazendo a ela aprendizados que certamente ela divide com a família. Certamente Deus ainda está agindo na vida do pastor Nelson, com ensinos e valores e com práticas que só a irmã Antônia e o irmão Onésimo eles estão comungando. Mas a obra só se encerra, o caminho de transformação com Deus, a vida com o Espírito e a caminhada, ela só se encerra quando nós partirmos. Só nesse momento. Só nesse momento. Até lá, nós devemos continuar andando como Ele andou. Quantas pessoas nós víamos na igreja no passado, uns 20, 30 anos atrás? Eu sou crente há 20 anos nesta igreja, mas há mais tempo atrás, onde nós tínhamos aqueles senhores e senhoras de oração, né? Pessoas que não podiam mais contribuir fisicamente com muita coisa, mas eram tão poderosas em oração. Oravam por você, e oravam pela igreja, e oravam pelos doentes, e oravam de forma que essas pessoas eram respeitadas pela sua vida em comunhão com Deus. E certamente, quando elas oravam pelas coisas e as pessoas, Deus também ia transformando o coração delas. A minha família é de origem católica, né? E eu lembro quando minha avó estava muito doente, apelou para um monte de coisa. Uma das últimas coisas que apelou foi para chamar para a senhorinha evangélica da rua, a mulher de oração. E orava. Deus sempre tem, a todo instante, um motivo para a nossa caminhada, um propósito para a nossa caminhada. E esse propósito, ele nos leva para a glória de Deus. Amém? A caminhada, ela sempre tem que ser com Cristo. Vocês já viram não sei mais, faz muito tempo que eu não vejo, mal consigo assistir as Olimpíadas, mas na Paralimpíadas, aquelas corridas de pessoas com deficiência visual, como é que elas fazem para não sair do caminho? Tem um guia do lado, né? Como é que é esse guia? Não, o chocalho é o futebol. O chocalho é o futebol. A corrida, elas têm uma pessoa que tem que correr tanto quanto elas, né? Ou mais. Amarrada do lado, e ela corre do lado de uma pessoa guia. Porque ela não consegue enxergar, mas ela consegue sentir a pessoa que está conduzindo ela. E assim ela não sai do caminho. Qual que é a nossa condição espiritual sem Deus? Nós conseguimos enxergar alguma coisa? Nós conseguimos ler alguma coisa espiritualmente sem Deus?
assim é a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo está conosco, nos conduzindo. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ser conduzido por Ele, como alguém que às vezes nem enxerga todo o caminho, e muitas vezes nós não enxergamos todo o caminho, mas confia plenamente na caminhada com Deus, está sentindo Jesus Cristo conduzir, ou eu solto a guia e trilho um caminho de pecado. E desvio o caminho do pecado. Vocês lembram daquele desenho antigo do Charlie Brown? Bem, a turma aqui dá para falar, né? Os mais jovens vão procurar depois, né? Quando Charlie Brown está ganhando a corrida, ele já estou ouvindo os louros da vitória. Ele fecha os olhos, não fecha? Quando ele fecha os olhos, não, Charlie Brown, ele está saindo do caminho porque ele perde a sua visão. É um dos episódios mais icônicos, né? Quando nós nos sentimos confiantes e fechamos os nossos olhos e achamos que nós podemos nos conduzir sozinhos, nós saímos do caminho, né? E deixamos de ouvir os louros da vitória e perdemos a nossa batalha espiritual para o pecado. Nós precisamos ser conduzidos por Cristo, ter os nossos olhos fitos nele, sentir a sua condução, porque o Espírito Santo ele age quando nós caminhamos com Deus. O Espírito Santo age quando nós caminhamos com Ele. E quando nós continuamos a caminhar com Ele. Caminhar com o Espírito, ter a ação do Espírito Santo em nós, significa que a nossa luta de conflitos e de batalha espiritual interna entre nós e aquilo que a palavra de Deus chama de carne, referindo isso à natureza humana, significa que esse conflito vai deixar de existir? De forma nenhuma. Por isso nós devemos sempre estar atentos à palavra de Deus, porque se eu pego somente a leitura da palavra de Deus fria e nem leio o texto completamente, eu vou chegar à conclusão de que ou é uma vida legalista ou é uma vida libertina. Mas Paulo nos ensina que existe esse conflito dentro de nós e que esse conflito ele permanecerá. Por quê? A obra que o Senhor começou será completa quando nós partirmos para com Ele. Aqui, por enquanto, ainda existe a luta contra o pecado. O pecado ele será varrido da natureza humana e da terra quando? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Portanto, nós ainda temos um conflito espiritual. Nós temos que reconhecer que nós militamos contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio pecado. Contra as nossas próprias falhas. E aí, fazendo um alerta, é importante nós compreendermos que a Bíblia nos responsabiliza pelos nossos pecados. A Bíblia nos responsabiliza pelos nossos pecados. Eu não posso deixar de esquecer que nós estamos numa batalha espiritual e que existe uma ação de Satanás e seus demônios para lançar setas, dardos e armadilhas para que eu possa cair. Isso existe. Mas eu também não posso esquecer que mesmo com tudo isso, o conflito do pecado não acontece de maneira externa, mas ele acontece dentro de mim. Acontece dentro de mim. Porque senão o que acontece? Se eu esquecer dessa etapa que eu sou responsável pelo nosso próprio pecado, eu vou fazer igual Adão e Eva. Quando Adão pecou, o que ele disse para Deus? A culpa é da mulher. Eu acho que é por isso que as mulheres culpam os homens até hoje, sabia? Brincadeiras à parte, viu, gente? Desculpa. Mas culpa. A primeira resposta de Adão foi não se responsabilizar pelo seu pecado, foi culpar a mulher. E a resposta da mulher foi culpar a serpente. Adão e Eva, eles foram tentados, eles caíram na armadilha de Satanás, mas eles continuaram responsáveis por pegar o fruto proibido e comer. Eva foi responsável por convencer Adão a comer o fruto, mas o responsável de aceitar esse convencimento e desobedecer a Deus foi o próprio Adão. Então nós não podemos esquecer que esse conflito ele se inicia dentro de nós. Há uma luta espiritual externa, mas há um conflito espiritual interno e o pecado ele é gerado ali. Tiago fala sobre isso na sua carta.
E nós temos que reconhecer, irmãos, que nós temos a necessidade de mortificar os nossos desejos carnais. O que isso significa? Significa entender que dentro desse conflito surgirão desejos dentro de nós, que não são desejos que foram imputados por Satanás, não foram desejos que são só armadilhas, mas são desejos que nascem dentro de nós, que são parte da nossa natureza pecaminosa, que não são bons e conflitam com os interesses do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Porque se eu me deixar levar somente pelas minhas emoções, somente pelos meus sentimentos, eu posso estar contaminado com os desejos que são os desejos carnais que há dentro de mim. Que são os desejos da minha natureza humana que há dentro de mim. E eu preciso reconhecer que esses desejos precisam ser mortificados. De que forma? Através da nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Está lá em Salmo 119. Se eu não posso confiar nos meus próprios sentimentos para ter uma caminhada contínua e convicta com Deus, porque os meus sentimentos podem ser enganosos, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus não é. E aí, é importante nós ouvirmos pregações, nós refletirmos em estudos, mas é importante um contato direto com a palavra de Deus. Um contato seu direto com Deus através da sua palavra, iluminando as nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva. A pregação não. Um estudo de um pastor não. Eles são importantes, porque é a divisão da experiência, né, de comunhão de outros irmãos que foram levantados, inclusive, para nos instruir, nos orientar, mas o contato direto com a palavra de Deus, ela nos alimenta. É a diferença de comer legumes e um alimento processado, né? Muitas vezes nós deixamos de ir direto à fonte, para buscar outras fontes de conhecimento indireta da palavra de Deus, que podem nos instruir a compreender a palavra de Deus, mas é necessário uma relação íntima com ela. Eu já falei para vocês que quando eu trabalhei na Eletropaulo, eu trabalhei com agora deve estar com 55 anos, uma pessoa um pouco mais velha, com uma pessoa, ele era da Deus e Amor. E é óbvio que ele tinha convicções diferentes das nossas. Mas uma coisa que muito me marcava, mesmo ele não tendo tanta compreensão de alguns textos bíblicos, é que ele tinha uma vida de leitura contínua da palavra de Deus, e isso transformava ele numa pessoa que você via um trilhar, um caminho no Espírito Santo com Deus. Você via um caminhar no Espírito Santo com Deus. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que buscava fazer aquilo que é correto. E a palavra de Deus diz, nós não vamos fazer tudo o que é correto o tempo inteiro, porque nós somos pecadores. Mas você viu um norte naquela encaminhar. E esse norte, ele nos traz pela reflexão na palavra de Deus. A vida de oração nossa depende da palavra de Deus, porque o que nós aprendemos dela é que nós ofertamos ao nosso Pai. A oração ela não é um simples colocar dos nossos sentimentos. A oração é um ato espiritual de alguém que nasceu de novo e que reflete o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos da palavra dele para refletir esse Espírito Santo como o guia infalível na nossa caminhada. Terceiro ponto. Caminhar com Cristo não é obrigatório. No Evangelho de João, Jesus disse, me amais, guardareis os meus mandamentos. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada voluntária. Eu não posso obrigar ninguém a ser cristão. Eu não posso obrigar o Zé ali da esquina, o João, a converter-se para o Evangelho. Eu não posso obrigar que um filho meu se converta ao Evangelho. Porque essa caminhada com Deus é uma caminhada voluntária. É alguém que ouve o chamado de Jesus Cristo, é alguém que ouve o chamado de Deus e aceita esse chamado para a sua vida. E passa a caminhar com Deus voluntariamente.
Nós não podemos estar na igreja para adorar a Deus porque nós temos a obrigação dessa adoração. Nós não podemos estar na igreja porque nós temos a obrigação de orar. Nós não podemos estar na igreja porque nós temos a obrigação de estudar a Bíblia. Tanto estudar, quanto orar, quanto adorar o Senhor, são ações que são voluntárias. Voluntárias. Porque eu creio nisso, porque eu tenho convicção disso. Tomando os devidos cuidados, é óbvio. Tem aquele dia que a gente acorda de mal com a vida e não quer nada, né? E você vem para a igreja mesmo assim. Mas você não vem porque a igreja te obriga, você vem porque você tem uma convicção de servir ao Senhor. E os nossos sentimentos muitas vezes são enganosos. Então eu deixo meu sentimento de lado aqui e falo, olha, esse sentimento aqui de preguiça, esse sentimento aqui de não quero ver ninguém, é um sentimento errado segundo a palavra de Deus. Eu quero caminhar com Cristo, e eu, apesar daquilo que eu estou sentindo, eu sei em quem tenho crido. Então eu não faço isso por uma obrigação que vem de fora. Eu faço isso porque eu estou servindo ao Senhor voluntariamente, porque Ele se ofereceu voluntariamente por mim. Nessa caminhada com Cristo, irmãos, nós devemos ter uma confiança plena em Deus. Paulo ensina aos Filipenses que o Espírito opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ele não fala isso para gerar aquilo que os descrentes têm, que então eu posso simplesmente sentar numa cadeira aqui e esperar a vontade de Deus aparecer. Estou aqui passivo, o Espírito Santo vai descer aqui e vai fazer obra em mim, eu não preciso fazer nada porque ele pertence ao querer quanto efetuar. Não é isso. O contexto do texto é aquele dos louvores que nós cantamos, do descansar em Deus. Isso significa que, olha, se eu caminhar com Deus, se eu buscar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se eu buscar enfrentar esses conflitos dos meus sentimentos, a minha natureza humana diante de Deus, não é a minha força, não é por violência, nem por uma motivação que seja natural, mas é na confiança plena de que Deus ele fará a sua obra em nós, que a obra pertence a Ele. É isso que nos dá descanso. Porque uma pessoa levada pelas suas próprias motivações, aquela pessoa que faz e que acontece, ela está sempre lutando, ela está sempre buscando, ela está sempre utilizando a sua energia, ela está sempre disciplinando a sua vontade, mas muitas vezes ela se encontra depois, no final do dia, exausta por lutar contra si, né? E a palavra de Deus nos ensina que ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, pertence tanto o querer quanto efetuar. Então nós devemos também descansar em Deus, sabendo, lutando essa batalha espiritual que temos dentro de nós, mas confiando que o Espírito Santo nos capacitará. E é óbvio que dentro desse conflito nós não podemos ficar de mãos fechadas. 2 lutadores de boxe, se um está lá se preparando, fazendo seus exercícios diários, acordando cedo, se alimentando corretamente, fazendo seus treinos corretos, e um outro do mesmo nível está lá, curtindo a vida, curtindo a noite, não se alimentando direito, não treinando, o que vai acontecer na batalha? Vai perder. Se eu não alimento meu espírito com a palavra de Deus e com as disciplinas que o Espírito Santo nos ensina, aquilo que é bom, aquilo que é correto, uma vida de oração, uma vida próxima a Deus, o que vai acontecer no primeiro conflito espiritual que eu tiver? Vou perder. Vou perder. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, não pelo mero conhecimento, mas que nessa luta espiritual, nessa luta de boxe espiritual, nós possamos estar preparados para vencer o primeiro adversário, que somos nós mesmos. E compreender que o Espírito Santo nos capacita para isso. Vamos refletir alguns efeitos da ação do poder do Espírito em nós, nessa caminhada com Deus. O Espírito Santo, ele produz em nós amor. O amor conhecido como amor ágape, né? Tem igreja chamada igreja ágape.
O amor ágape é um amor, tem várias palavras no grego para amor, diversas palavras. O amor ágape é o mais sublime. É um amor, é uma afeição, é algo pleno. O amor ágape é quando a fala que Deus é amor, está falando ali ágape. É a essência de Deus e é a essência da obra de Cristo. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo que deu seu Filho unigênito, ele está tratando ali do amor ágape, que é um amor profundo, um desejo profundo de Deus, um amor profundo e pleno de Deus por nós. E quando o texto diz aqui que o Espírito Santo produz o amor, é esse desejo profundo de agradar a Deus e fazer aquilo que agrada a Ele. Ele não é, veja só, o amor ágape, o amor que a palavra de Deus está expressando aqui, é um atributo espiritual. Então, veja só, não é o mesmo amor de um pai por um filho, não é o mesmo amor que você possa ter por algo ou alguém, não é o mesmo amor que alguém possa adquirir naturalmente. Né? A pessoa ama tocar piano, não é esse mesmo amor. O amor do Espírito Santo, ele não é um atributo natural, mas ele é um atributo advindo da ação do Espírito Santo em nós. Quer ver um exemplo bíblico? A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, quando o samaritano encontra um desconhecido de uma nação que é de um povo que queria ele ver morto, né? Porque essa é a relação da parábola, os judeus que queriam que fossem exterminados Samaria, e ele encontra aquele homem perdido no meio do nada. E ele poderia ter tinha duas escolhas, três, né? Poderia ter ido embora, deixado aquele homem morrer. Ele poderia ter ajudado aquele homem como ele fez. Ou ele poderia ter dado um totozinho, né? Sabe? Chutar cachorro morto. Falar, meu inimigo aqui não serve de nada. E ele ajudou alguém desconhecido que o odiava. Que o odiava plenamente. Esse é o amor ágape. É um amor sacrificial. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. O amor ágape não é praticar o amor com quem nós gostamos, mas é praticar o amor com aqueles que nós detestamos. Vocês acham natural praticar o amor sacrificial, você ofertar, você fazer o bem sincero e plenamente para alguém que te detesta ou que você detesta? Não é uma ação natural, é uma ação do Espírito Santo de Deus. E somente a caminhada com Deus, somente a caminhada pelo Espírito faz com que o Espírito produza em nós esse tipo de amor. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a vida das igrejas de um modo geral, no meio evangélico de um modo geral, nós vemos que está faltando muito desse amor. Nós vemos uma sociedade cada vez mais violenta, nós vemos uma sociedade cada vez mais agressiva, nós vemos uma sociedade cada vez mais individualista, e isso vem adentrando no meio do povo de Deus. E aí eu olho que o transformar do Espírito Santo, o caminhar com o Espírito Santo produz eu amar até o meu pior inimigo. É como se o seu pior inimigo entrasse, sentasse do seu lado, você ainda desejasse a paz do Senhor, oferecesse a Bíblia, orasse por ele e desejosamente que ele tivesse uma transformação de vida. É fazer o bem sem esperar nenhum tipo de retorno. É fazer o bem, é fazer por aquele que nós detestamos ou que é nosso inimigo, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ninguém espera que você morra pelo seu inimigo, né, irmãos? Não literalmente como o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não era nosso... Ele nos via como inimigos, mas nós éramos inimigos da palavra de Deus, né? Mas é uma relação de amor profunda, é uma prática de amor profunda, que não olha a quem, não olha, não julga o coração do outro, mas simplesmente ama. Esse tipo de amor, certamente nós levaremos a vida inteira para produzir e não produziremos na sua modalidade plena.
Mas é esse tipo de amor que nós precisamos pedir que o Espírito Santo produza em nós, porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. E a pergunta que fica para mim, para vocês, refletir no seu coração, no seu íntimo: quanto desse amor ainda falta ser desenvolvido em nosso coração? Isso fala muito sobre a forma como nós estamos levando a nossa vida cristã. E sobre a importância que esse amor tem como fruto do Espírito Santo. Esse amor de Deus também, irmãos, ele se encontra como um mandamento, né? Jesus Cristo nos ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como cumprimento da lei. É Ele que nos move a ter uma prática de misericórdia, de ação e de justiça social. Esse tipo de amor é o combustível que enche o nosso tanque para que nós possamos buscar a comunhão com a igreja, porque nós amamos uns aos outros, então você quer comungar por conta do amor que você tem. E é o que enche o combustível da igreja, é o que enche o tanque do carro da igreja para a missão do Evangelho. Porque esse amor, ele apaga a ideia de Evangelho, porque eu quero ver a igreja cheia, porque eu preciso da igreja cheia, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E ele traz a nós, o Espírito, o foco de Deus, que é: eu estou focando naquela pessoa que está fora da igreja, não porque eu quero convertê-la, eu quero convencê-la, mas eu quero que ela experimente esse mesmo amor. Experimente dessa graça de Deus. Esse amor que nos torna mais empáticos. Esse amor que nos torna, que vai gerar outros frutos, né? Consequência, paciência, benignidade, nós veremos mais à frente. Não hoje, mas nós veremos mais à frente. É esse amor que transforma a vida do mundo. E que testemunha ao mundo o poder de Deus. Quando nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus produz em nós alegria. Ele produz em nós uma alegria que não é um sentimento passageiro. Vamos para a diferença aqui, né, do ser e estar. Nós podemos, uma pessoa que não tem Deus, ela pode ter momentos alegres. Ela pode viver momentos alegres. Tanto é que uma pessoa que não tem Deus e tem um pouco de recurso financeiro, o que ela faz? Ela vive criando movimentos, né? Ela vai no restaurante aqui, ela vai no restaurante ali, ela vai no passeio, ela vai ali, lá, e ali, e lá. Isso é bom, né? De modo geral, todo mundo, né? Quer no restaurante legal, ir no passeio, reunir a família, isso é muito gostoso. Mas aqueles que não têm Deus buscam viver esses momentos com constância, porque eles precisam desses movimentos. Sempre. Nós não. O crente ele pode chorar, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Nós, quando temos Deus, quando nós caminhamos pelo Espírito, nós podemos ter momentos tristes, momentos de tristeza, mas mesmo assim nós seremos alegres. É a alegria de Paulo e Silas que nós refletimos na semana de oração, né? Eles estavam lá chicoteados no meio da prisão, mas eles estavam alegres servindo a Deus. O pessoal olhava esse bando de crente doido, né? Alegria plena que só pode ser alcançada pelo fato de Jesus Cristo ter nos salvado. Vocês já conviveram com pessoas que reclamam o tempo inteiro? Vocês já conviveram com pessoas que murmuram o tempo inteiro? É gostoso? Quando a pessoa que murmura o tempo inteiro, reclama o tempo inteiro, as pessoas costumam se afastar da pessoa, né?
Naturalmente, até inconscientemente. Porque a pessoa que reclama e murmura o tempo inteiro, depois que você sai de uma conversa com ela, parece que você tem um peso nas suas costas. Um peso. Agora, quando você conversa com uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem Cristo vivendo no espírito a alegria de Deus, a pessoa ela te torna mais leve. Quantos testemunhos nós já não ouvimos de pessoas que, servos do Senhor, já no final da sua vida, ali doentes, e elas vão ser acalentadas pelos irmãos da igreja, elas saíam acalentadas pela alegria produzida por eles, né? Eu lembro uma vez o presbítero Birajara contando, eu lembrei agora, que ele foi visitar o irmão Tiago, seu avô. E falou assim, eu fui lá alegrá-lo, né, acalentá-lo, e eu saí com o coração acalentado. Porque ele tinha alegria na vida em Deus, apesar das dificuldades. Porque os olhos dele estavam fitos no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele quer produzir em nós esse tipo de alegria. Não uma alegria alienante. A Bíblia diz, orai com os que choram. Nós teremos luto, nós teremos perda, nós teremos sofrimentos, nós teremos adversidades, nós vamos nos abater em determinados momentos. Isso é natural, irmãos. Isso é da vida, o luto é saudável, inclusive. Mas nós temos que ter a confiança de uma vida plena com Deus, que nós teremos alguns momentos de tristeza, mas uma vida alegre com Ele. Uma vida de amor com Ele. E essa alegria é baseada na salvação que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. A alegria está enraizada na salvação. A alegria, ela está enraizada na nossa caminhada com Deus, em praticar que Ele é soberano e Ele sempre nos dá a providência divina. Quantas vezes nós já passamos por experiências que nós achávamos que eram coisas ruins, que eram ações de Satanás, que eram coisas que estavam muito... E que lá na frente você pôde enxergar a mão de Deus que Ele te guardou de um mal. Ele te guardou de um mal. Eu lembro uma vez aqui, dois personagens também já não estão mais na igreja, da irmã Alda contando uma história que ela perdeu o trem, perdeu o ônibus, perdeu tudo e foi se atrasando e ela achava que aquilo era uma ação demoníaca tal, e depois ela ouviu a história de que aquele trem que provavelmente ela pegaria teve uma batida, né? Teve um acidente e o Senhor aguardou. Nós muitas vezes esquecemos que Deus é soberano e que Deus traz a sua providência por nós. Paulo estava ali, no texto que nós vemos de Paulo lá em Atos, Paulo em uma determinada oportunidade estava ali tribulado, chicoteado, machucado, mas ele conhecia a providência de Deus. Ele conhecia o Deus que cuidava dele. E nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus, porque é isso que produz a alegria. A alegria é o oposto ao medo. Tem pessoas que têm medo de viver, pessoas que têm insegurança de viver, e nós podemos encontrar a alegria na nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus e testemunhar ao mundo esta alegria. Quando nós caminhamos com Deus, confiando plenamente na sua soberania, não intelectualmente, mas quando nós vivemos essas verdades, irmãos, nós podemos servir ao Senhor com entusiasmo e vivemos como aquele que experimenta um bom prato de comida, um bom doce, toma um bom café, porque nós podemos degustar da vida, confiando plenamente nele. Reflita comigo, irmãos. Você é alegre? Não se você está alegre. Minha pergunta é se você é uma pessoa alegre. A forma como enxergamos os fatos que ocorrem em nossa vida também servem
para medir o nosso caminhar com Deus. Nós devemos buscar essa alegria no Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto. O Espírito Santo de Deus, ele produz paz. O Espírito Santo de Deus, ele produz paz. E a paz, ela é uma harmonia, ela é uma tranquilidade, ela é um sentimento de bem-estar que é produzido internamente, advindo da salvação de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo traz em nossas vidas é uma paz que Ele encerra as guerras e conflitos que há dentro de nós. Ele encerra esses conflitos. Ele estabelece a paz dentro de nós. Ele estabelece um modo de viver pacífico dentro de nós. E esse modo de viver pacífico, ele vai refletir em nós, em nossas vidas práticas. Deus estabelece a paz aqui. Por meio da justificação da fé, né? Por meio da justificação da sua obra, onde nós encerramos a nossa inimizade com Deus, onde Ele encerra conosco. Por meio da confiança que nós temos plenamente na vida com Ele, a Bíblia diz, não andei ansiosos de coisa alguma. Porque nós temos paz? Porque eu posso confiar plenamente em Deus. Há pessoas que confiam em suas poupanças, seus recursos, seu dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não têm paz. Elas ficam longe de Deus. E nós não, nós confiamos em Deus para ter paz, para receber a paz do Espírito Santo. E a paz do Espírito Santo, que o Espírito Santo traz, é uma paz que reflete na nossa relação com o mundo. Já viu aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? É isso aí. Trilhar o caminho de paz com Deus é evitar as brigas que são desnecessárias, os debates que são desnecessárias, as lutas que são desnecessárias. Porque haverão lutas na vida. Haverão coisas que precisarão ser lutadas nessa vida, né? Batalhas que precisarão ser guerreadas nessa vida. Porém, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que entra numa guerra, entra numa discussão, entra num debate simplesmente por conta do nosso desejo pecaminoso. Só para vencer, só para lutar, só pelo prazer. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo produz em nós uma natureza que ele tira o conflito que há dentro de nós. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, a Diana não gosta, mas eu gosto muito do Rocky. Vocês lembram do Rocky? Rocky Balboa. Tem uma última luta, quando ele volta a lutar depois que ele já está aposentado. O último filme. E que depois que ele termina a luta, ele fala assim para o filho dele, né? O leão está dentro daqui, a fera morreu, a fera saiu. Não preciso mais lutar. O Espírito Santo pacifica a fera que há dentro de nós. O Espírito Santo mortifica a fera que há dentro de nós, nos transformando, nos mudando, para que nós possamos ter paz conosco e paz para com os outros. E uma pessoa que tem paz dentro de si, ela não se permite, irmãos, ela não se permite entrar na guerra dos outros. Ela não se permite, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele traz a sabedoria a nós. Para que quando um quer brigar, você vai lá e... Quando um está nervoso, você vai lá e acalma. É óbvio que nós não somos perfeitos, né? Mas o caminho do Espírito nos norteia para a necessidade de buscar a paz e não o conflito. Vou agora utilizar um ditado bem
piegas para não construir muros, mas construir pontes. Porque a nossa vida ela é relacionada com Deus, com a igreja, com a comunidade, com o mundo que precisa ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. E também nós somos chamados para a promoção dessa paz. Irmãos, Deus deseja falar hoje aos nossos corações sobre a necessidade de caminhar com o Espírito e sobre a necessidade de praticar os preceitos e os valores do Espírito. Há mais outros 6 para nós refletirmos. Vamos encerrar por aqui. Mas a questão que eu coloco, irmãos, é que nós não vamos desenvolver a nossa vida e a nossa fé cristã pelos nossos meros prazeres e meros valores naturais, mas sim na busca daqueles valores que estão arraigados na palavra de Deus e são ensinados como frutos e caminhos do Espírito Santo. Deus, ele deseja aperfeiçoar o nosso amor. Deseja aperfeiçoar a alegria que nós temos nele, deseja aperfeiçoar a nossa paz. E veja que principalmente é o amor, né? O amor é a base para as demais coisas. E aí eu me pergunto, e divido essa reflexão com a igreja, de que modo eu posso mudar a minha vida nesta semana? De que modo eu posso mudar a minha vida, o meu cotidiano, para produzir o amor, a alegria e a paz na minha vida com Deus, na minha vida no meu trabalho, na minha casa e na minha igreja. Veja que a ação do Espírito Santo ela começa no indivíduo, mas ela deságua na igreja, né? Uma igreja com todo mundo buscando o amor de Deus, uma igreja com todo mundo buscando viver em paz, a paz do Espírito Santo, uma igreja que todo mundo busca viver a alegria do Evangelho, é uma igreja que quando todo mundo chegar aqui no sábado, é uma igreja transformada por Deus. E é essa transformação, e é esse o poder do Espírito Santo que atrai as pessoas a olharem para as nossas vidas e falar assim, essa pessoa é uma pessoa diferente. Tem algo ali que eu não consigo reconhecer, e quando a pessoa for te perguntar, você fala assim, eu não tenho nada diferente, não. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos buscar em nossas vidas, irmãos, nessa caminhada com Deus. O que precisa ser mudado ao longo dessa semana. Pode ser um desses 3 itens, ou um item só. O que precisa ser mudado para produzir esses frutos? Entregue isso ao Senhor, confie em Deus. Faz um plano com Ele, faz uma conversa com Ele. Manda um e-mail, manda um zap para Deus. Que Ele vai te responder. O que precisa ser mudado e como deve ser mudado. E Ele vai te ajudar e te capacitar para isso. E eu tenho certeza que esses frutos surgirão, irmãos. E serão bênçãos não só na sua vida, mas da sua família, da sua igreja. E serão bênçãos nesta comunidade que nós vivemos aqui. Amém? Vamos, grupo de louvor, vamos chamar o grupo de louvor, enquanto isso vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor amado. Cremos na sua palavra, cremos na tua graça, Deus Todo-Poderoso. E vimos, ó Pai Santo, como é fácil a compreensão dos frutos do teu Espírito. É fácil reconhecer o que é e o que não é o fruto do teu Espírito. No entanto, é difícil, Deus Todo-Poderoso, trilhar esse caminho, Senhor amado. Nós sabemos, ó Pai Santo, que é impossível para nós trilharmos esse caminho sem que haja a tua ação, sem que haja o teu derramamento sobre as nossas vidas, ó Pai amado. E o que nós te pedimos neste momento, Deus Todo-Poderoso, a Ti que pertence ao querer, a Ti que pertence ao efetuar, ó Pai Santo, diante de corações desejosos de servir, Senhor. Um desejo que sei, Deus Todo-Poderoso, que nasce no Teu trono, no Teu altar,
e na confiança plena que nós temos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai amado. Nós oramos nesta manhã, Deus Todo-Poderoso. Produz em nós estes frutos, ó Pai Santo. Que as Tuas palavras poderosas, Senhor, não sejam vivas somente em nossas memórias, ó Pai amado, nem sejam, Senhor, eficazes somente em nossas mentes, em nossos pensamentos, mas que possam, Senhor, transformar as nossas vidas, Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos por uma igreja transformada por Ti dia a dia, ó Pai Santo. Nós clamamos por uma igreja, Senhor, onde o Teu amor, Senhor, esteja derramado, Deus Todo-Poderoso, sobre as nossas vidas, ó Pai Santo, que exceda, Senhor, as nossas vidas pela Tua graça. Nós clamamos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos sentir e viver, Senhor, na paz que é dada somente através do Teu Santo Espírito, Senhor, e reproduzir esta paz, Deus Todo-Poderoso, como homens e mulheres pacificadoras por meio do Teu Evangelho, Senhor, que é o Evangelho da paz, Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos, Senhor, retorna a alegria, Senhor, da Tua salvação àqueles que necessitam, Deus Todo-Poderoso. E não nos deixe cair em tentação, Senhor amado, livra-nos de todo o mal, ó Pai eterno. E conduz, Senhor, cada um de nós para confiar plenamente na Tua soberania, Senhor amado. Para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é bom diante dos Teus olhos, ó Pai amado. Para que não possamos cair nem num legalismo, Senhor, da letra fria da lei, e nem numa libertinagem, achando que tudo é possível porque o Senhor morreu por nós. Conduz a Tua igreja nos caminhos do Teu Santo Espírito, Senhor, e seja o nosso guia, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O hino é o 116, Desejo da Alma. Amém. Depois do hino 116... nós, que será o hino das ofertas, nós faremos as orações pelos países, né, do 7º dia da semana de oração. Aí eu vou pedir depois para a Gabi, depois deste hino, colocar os países, tá bom, Gabi?
Que o Espírito Santo continue a nos abençoar, né, e nos conduzir nessa caminhada com Cristo. Vamos agradecer os irmãos que nos acompanham pela internet. Em seguida faremos a oração pelos nossos países, né? A irmã Uniciepo está nos assistindo, Wilson, Yara, Jonaia Lopes, de Ubatuba, Reinaldo Porto, Claudete Pedrosa, que pede oração pelo bisneto, né? Está internado há mais de 2 meses para uma cirurgia nos rins. Ele tem 3 anos, o Daniel. A Terezinha Tiego, o Jurcilon Cássio. E Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos estão nos acompanhando pela internet também, tá? Vamos para os nossos pedidos de oração. Dessa semana, né? Estamos orando pelos países, pelos batistas do 7º dia pelo mundo. Estou sem o celular aqui. Enquanto a Gabi vai levantando ali, vamos fazer os pedidos que nós já colocamos para a nossa igreja, né, irmãos? Essa semana nós estamos fazendo orações pela nossa igreja, que o Senhor abençoe a nossa igreja, pelas dificuldades que os membros estão passando também, e especialmente pelos pastores que estiveram aqui conosco durante tantos anos, que hoje não estão mais conosco, né, por uma série de motivos. Orando pelo pastor Bernardino, pelo pastor André e pelo pastor Vicente. Já colocou já os países, muito bem. Então, nós temos essa oração que nós estamos fazendo pela nossa igreja ao longo de toda a semana. Temos oração pela Coreia do Sul, Sudão, Tanzânia, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos e Zâmbia. Vou pedir para 2 pessoas orarem hoje, né? A gente divide em 2 orações, 4 países, 3 países mais os pedidos da igreja. Tem algum voluntário para esses pedidos de oração? São vários. Posso orar pelo Coreia do Sul, Sudão, Tanzânia e Uganda. Bem? Vou pedir para a Gabi deixar essa tela aí para a gente lembrar os países, né? Que são bastante países. E tem os pedidos pela Ucrânia, Estados Unidos, que começa com E, né? Mas está aqui no grupo do U, né? E Zâmbia. Ucrânia, Estados Unidos, Zâmbia, os pedidos pela igreja. Alguém gostaria de orar? Vai colocar todos esses, Tiago? Os países e mais a oração pela igreja? Podia separar, Pode né? separar. Então, vamos lá. Verdade. Ucrânia, Estados Unidos e Zâmbia, mais uma oração pela igreja. 3 orações. Então, temos mais... O irmão Evandro vai fazer a primeira. Quem vai fazer a segunda oração? Eu vou pela Ucrânia, Estados Unidos e Zâmbia. Zâmbia. Eita, tem que anotar. E pela igreja. Amém. Então, a irmã Vilma vai fazer a última oração, tá? Cadê o microfone? Ok. então estava procurando aqui, ele está abrindo para viver as necessidades, né? Mas Coreia do Sul, Eu anotei. os 3 primeiros? Por quê? Coreia do Sul, Sudão, Não, Ucrânia, Estados Unidos e Zâmbia, né? tá, Uganda. Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nesse teu santo dia, meu Deus, que estamos aqui em tua casa, meu Deus, que viemos aqui, ó Deus, para nos deleitar, meu Deus, na tua presença, meu Deus, para te agradecer, ó Deus, pelo teu grande amor, meu Deus, pelas maravilhas que tens feito, ó Deus, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, pelo mesmo fracos, meu Deus, mas tu tens dado as forças, e aqui estamos, meu Deus, mais um dia, meu Deus, para te adorar, Pai Santo. Ó Pai Santo, vem em nossas vidas nesta manhã, ó Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, meu Deus, e muitos que não estão aqui, meu Deus, estão nas suas casas, com algum problema, meu Deus, de saúde, seja o que for, meu Deus, que tu conhece, meu Pai. Mas visita cada um deles, meu Deus. E venho te pedir, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, pela Uganda, Pai Santo, aquele país, meu Deus, africano, meu Pai. Que eu não sei, meu Deus, quais são, meu Deus, o problema que a nossa igreja está enfrentando, meu Deus,
mas eu creio, meu Deus, que sejam meus problemas financeiros, problemas, meu Deus, que como muitas das nossas igrejas vêm enfrentando, meu Deus, que é, meu Deus, a falta de pessoas, meu Deus, para trabalhar nesta obra, meu Deus, para levar, meu Deus, a tua palavra, a tua mensagem, meu Deus, com amor, meu Deus, com poder, meu Pai. Reveste a cada um daqueles irmãos daquele país, da Tanzânia, meu Deus, que também, meu Deus, eu acho que é um país africano, que também vive, meu Pai, um pouco que eu sei, é um país que é muito explorado, meu Deus, pelos, como se fala, meu Pai, as pessoas que exploram os pobres, meu Deus, pelos diamantes, meu Deus, como eu já ouvi que naquele país há uma pedra tão rara, meu Deus, a Tanzânia, meu Deus, tanzanita, uma pérola tão rara, meu Deus, mas que tu vá naquele país e, meu Deus, resgate aquelas pérolas, meu Deus, que são aquelas vidas que estão sendo, meu Deus, escravizadas, meu Deus, pelo homem, pelo inimigo, meu Deus, nas suas vidas, Pai. Traz libertação, meu Deus, traz, ó Deus, para aquela nação, meu Deus, pessoas que venham trabalhar em prol, meu Deus, da nação, meu Deus. Ô, Pai Santo, vem, meu Deus, também naquele país da Coreia do Sul, Pai, que vive, meu Deus, tensão, meu Deus, de guerra, meu Pai, querendo, meu Deus, muitos países invadir a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, que são rivais, meu Pai, mas que vai naquela nação, meu Deus, que a tua mensagem seja propagada naquele lugar, ó Deus, e que, meu Deus, missionários, mesmo sendo proibido, meu Deus, na Coreia do Norte chegar a tua palavra, mas que leva, meu Deus, mensageiros, meu Deus, corajosos, meu Deus, que venham, meu Pai, enfrentar mesmo as dificuldades, meu Deus, mas leva aquela nação, meu Deus, a tua palavra, Pai Santo. Sei que também, meu Deus, com os Estados Unidos, meu Pai, nessa nação, que está, meu Deus, novamente com outro governo, meu Pai, mas que esse governo venha, meu Deus, trazer meus benefícios, meu Deus, ele como uma nação, meu Deus, poderosa, que dita muitas coisas para o mundo, meu Pai, mas que usa aquele homem que está naquele governo, meu Pai, para que venha ajudar, meu Pai, e não trazer mais guerra, Pai Santo. Fica conosco, meu Deus, com cada um desses irmãos, dessas igrejas, meu Pai, que necessitam, meu Deus. Tu sabes o que eles estão necessitando, porque a tua palavra diz, meu Deus, que tu sabes o que precisamos antes que abrimos nossas bocas, Pai Santo. Que o teu Santo Espírito visite a cada um de nós nesta manhã e neste dia, meu Deus. Não só esses países, meu Deus, mas como todos os países que oramos essa semana, Pai Santo. Traz renovo, meu Deus, traz reavivamento em nossa igreja, Pai Santo. Que possamos ser uma igreja, uma nação, meu Deus, cheia da tua presença, meu Deus. Que inspire, meu Deus, o desejo, meu Pai, em outras pessoas de te adorar, de te servir, Pai Santo. Fica conosco, é o que eu te peço, em o nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre, Senhor Deus. Obrigada, Pai Santo, pelo prazer de te servir, pelo momento que nós podemos nos reunir ao Senhor e clamar o teu santo nome nas nossas vidas, clamar a tua presença na nossa existência, Jesus. Obrigada, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E acredito também, Jesus, que até esse instante tu tens auxiliado também esses demais países, meu Pai. Esses países pelos quais oramos no dia de hoje, Jesus, nós te pedimos uma bênção, que as suas fortes mãos, santas e poderosas, estejam com esses países, meu Deus. Te pedimos por todos eles, Senhor, e eu vou citar aqui a Ucrânia, os Estados Unidos e a Zâmbia, meu Pai. São países que têm cultura totalmente diferente uma das outras, posicionamento político também diferente, igrejas, naturalmente, então, diferentes também, Jesus. Necessidades diferentes, anseios também diferentes, Jesus. Mas eu acredito que todos eles querem a tua presença. Todos os irmãos batistas do sétimo dia querem a tua presença, querem te adorar, te louvar da melhor forma possível, Jesus. Porque as pessoas, quando se reúnem dentro de um lar, dentro de uma igreja, invocam o teu nome, elas invocam para melhorar as suas vidas, para melhorar o seu jeito de ser, para atender a necessidade que todos nós temos, que é de servir um Deus verdadeiro. E nós estamos aqui, Jesus, conclamando numa única voz por esses lugares. A Ucrânia que foi arrasada pela guerra, meu Jesus, tenha misericórdia, ó Pai,
porque esse país está tentando se reconstruir novamente, se reerguer. Acredito que muitos irmãos tenham esmorecido na sua fé, enfraquecido, esfriado, porque as coisas da vida, aquilo que está aos nossos olhos, aos nossos alcance, ao alcance dos nossos sentidos, às vezes falam muito mais alto do que aquilo que a gente não vê, meu Deus. Mas nós sabemos que Tu és soberano sobre toda a terra, Tu és Senhor, Tu és o Deus absoluto. Então, nas Tuas mãos estão todas as razões, todas as respostas, meu Deus. Nada somos, nós também não podemos criar expectativas a respeito de nós e de nenhum ser humano, Jesus, porque nós fomos criados do pó, e é para lá que nós voltaremos. A única certeza que temos é a convicção de que Jesus está conosco. Pelos Estados Unidos, nesse instante, ó Deus, como o Evandro falou, que tem uma nova política, uma nova forma de ser governado, Jesus, a gente sabe que tudo isso muda muita coisa. Tudo isso muda a vida dos cidadãos, a forma de ver, de pensar e, às vezes, até de cultuar também, Jesus. Mas está tudo nas Tuas mãos. A vitória já está certa. Nós não podemos esperar nada deste mundo. Aliás, tudo que está acontecendo é aquilo que Tu já disseste. No mundo tereis aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Tu venceu o mundo. Então, o que importa, que importam as dores do mundo na frente da Tua presença. Então, te peço pelos irmãos americanos da América do Norte, Jesus, que eles consigam ter fé, paz, como o pastor Tiago falou da paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que nos coloca no nosso lugar, nos coloca nos nossos eixos, nos coloca no nosso equilíbrio, meu Deus. É essa paz que nós queremos para nós e eu peço para aqueles irmãos também. Na Zâmbia, Jesus, eu não conheço bem a realidade deles, mas a gente já tem uma noção de que é um país pobre, um país que sofre, um país que tem questões sanitárias para serem resolvidas, questões políticas, questões sociais, questões educacionais, ó Deus, muita pobreza. E eu te peço, Jesus, que muitas vezes esses irmãos querem sanar o básico deles, o básico. E as igrejas, às vezes, servem dessa forma para poder atingir o espiritual. Então, eu te peço, Jesus, que esses irmãos consigam angariar pessoas necessitadas de todos os sentidos e ali elas possam consumir a palavra, entender do Evangelho, entender do Espírito de Deus. Que o Teu Espírito seja invocado em espírito e em verdade, Jesus. E eu não peço isso somente naquele local, eu peço isso para todos nós, aqui na nossa Igreja da Patriarca, Jesus. A Tua palavra fala que nós devemos adorar em espírito e verdade, e nós não devemos nos acovardar, e devemos ser fortes e corajosos. Então, nós pedimos nessa manhã que a Tua força, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja conosco. Nós decidimos, como Igreja Batista Sétimo Dia da Patriarca, ser felizes, porque ser feliz é uma decisão no Senhor. E nós cremos na Tua palavra, e nós cremos em Ti, e nós não vamos arredar o pé daquilo que Tu tens planejado para nós. O Teu script já foi escrito para nós, e ele vai ser apresentado, nós cremos nisso. E eu te agradeço por isso. Amém, Jesus. Pai amado, obrigado, meu Deus, por mais esse sábado aqui na Tua casa de oração, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço pelos pastores, meu Pai, o André, que só o Senhor sabe porque ele se afastou, mas o Senhor está no controle de tudo, e se for da Tua vontade, traga ele de volta para nós, meu Pai. O pastor Bernardino, também, pastor muito amado, que o Senhor sabe pelo motivo que ele saiu, mas a gente não sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas e pode voltar, trazer ele de volta para nós. Senhor Jesus, pela minha igreja, pela nossa igreja que está precisando muito, meu Pai, do Senhor, que proteja cada um de nós. Se for alguma coisa que a gente fez que não Te agradou, meu Deus, limpa o nosso coração, meu Pai. Tira tudo que não Te agrada de dentro de mim, de nós, meu Pai, pois nós precisamos de Ti. Senhor, meu Deus, o Vicente, meu Pai, outro pastor amado, que está afastado dessa igreja, meu Pai. E o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o motivo que a gente
não sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, meu Pai, eu te peço, pelas essas pessoas, meu Deus, que estão afastadas dessa igreja, traga de volta se for da tua vontade, meu Deus, porque nos faz falta. Eu te peço, meu Pai, te agradeço, e nos livra de todo mal e nos perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Fazer. Fazer então, irmãos, o Pai Nosso, aí no lugar onde nós estamos mesmo, e depois as bênçãos finais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos eternamente. Amém. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, ouve o teu amor, maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, obre o teu amor. Amém.